Deus seja louvado. Amém. Boa noite mais uma vez a todos os irmãos e irmãs, aqueles que eu ainda não falei, graça e paz. Sempre digo, irmãos, que é uma alegria estarmos reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos na carta aos Gálatas. Que o Espírito Santo conduza a sua igreja nesse tempo de aprendizado, para que possamos extrair tudo aquilo que o texto tem para nos falar e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. No último estudo, irmãos, vimos como Paulo iniciou a sua defesa do verdadeiro Evangelho. Paulo nos mostrou no texto anterior, no estudo anterior, a urgência de mantermos o foco na graça de Cristo. Vocês lembram? Falamos bastante sobre a graça de Cristo. Hoje nós vamos aprofundar mais ainda o chamado que Paulo recebeu. E foi um chamado diretamente dado por Deus. Paulo encontra Deus e Deus o chama diretamente. Então, o título do nosso estudo hoje é Transformando para Transformar. O chamado radical de Paulo. Irmãos, nós sabemos que o mundo nos oferece muitas versões distorcidas do Evangelho. Não só o mundo, como algumas ditas igrejas, como algumas ditas doutrinas. Cada um de nós precisamos estar atentos e firmes para que a gente não se desvie da verdade. A palavra fala que nós precisamos, aquele que está de pé precisa cuidar para que não caia. Então a palavra de Deus ela precisa ser o nosso alicerce. Quando a gente começa a colocar outros ensinamentos fora do texto bíblico, estamos sujeitos à queda. Então por que quando a gente olha pregador X ou pregador Y, e nós examinamos a vida dele assim, mas aquele pregador nos anos 80 ele era tão bom, nos anos 90 ele era uma bênção, ele pregava assim, ele pregava assado, e hoje ele é uma pessoa totalmente diferente, com uma mensagem totalmente diferente daquela mensagem que ele pregava anteriormente. É a base, é a base. É possível pregarmos o Evangelho fiel e muitas das vezes não sermos transformados por esse Evangelho. Captaram? É possível a pessoa pregar o Evangelho de forma correta e não ter tido encontro com Jesus. E aí, quando a pessoa não tem encontro com Jesus verdadeiramente, ela fica ao léu de outras mensagens. Então ela acaba, muitas das vezes, absorvendo outras mensagens e acaba incluindo naquilo ali que ela chama de Evangelho ou na versão que ela cria do Evangelho. Então esse estudo vai nos desafiar a discernir o que vem de Deus e o que é de fato a verdadeira mensagem do Evangelho. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas é um convite para sermos transformados pela verdade de Deus, para sermos de fato transformados pelo Evangelho. Então Paulo está dizendo abertamente para aquelas igrejas o que é de fato o Evangelho, sem rodeio, sem querer jogar pegadinhas. Ele é reto. Olha, é assim, o Evangelho de Cristo é isso. O que vocês estão ouvindo não é o Evangelho. Então, mais do que entender conceitos, precisamos viver essa transformação diariamente em nossas vidas. Então, muitas pessoas entendem o conceito da palavra de Deus, entendem o que é a palavra de Deus, mas elas não se permitem ser transformadas pela palavra de Deus diariamente. Aí elas se tornam pessoas religiosas, se tornam pessoas que abraçam a mensagem, mas elas não acreditam na mensagem que elas estudam, que elas convivem e etc. E isso nós vamos ver ao longo dessa jornada de estudos hoje, que possamos ser de fato moldados pela mensagem que Gálatas nos passa, ou que melhor, que possamos ser moldados
pela mensagem que a carta aos Gálatas nos passa. Então eu peço que cada coração esteja preparado para ouvir. Vamos ao texto bíblico, convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Lemos até o 10 na semana passada e vamos agora do 11 ao 24. Tem o costume, quando não uso o Almeida século 21, tenho o costume também de usar a nova versão internacional, sigla NVI. Que Deus fale poderosamente no nosso coração hoje, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Revelador isso, irmãos. Revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Irmãos, mais uma vez, dando um pano de fundo para a gente iniciar o estudo, essa carta foi escrita por Paulo, um apóstolo chamado por Deus. Nós já lemos aqui o relato de Paulo. Ele não foi um apóstolo chamado igual os outros foram, da mesma forma que os outros foram chamados. Paulo recebeu um chamado apostólico diferenciado, para uma missão específica. Então Paulo escreveu aos cristãos daquela região ali chamada Galácia, um grupo de igrejas que ele mesmo havia fundado, diga-se de passagem, e ele falava da situação que a igreja estava passando, que era uma situação urgente. O que seria tão urgente para que Paulo escrevesse aquelas igrejas? Irmãos, o Evangelho, ou melhor, a verdade do Evangelho estava sendo comprometida. Alguns líderes estavam ensinando que era necessário cumprir a lei de Moisés para que aquelas pessoas pudessem ser salvas. Então Paulo escreve com o objetivo de corrigir esse erro e principalmente defender a salvação em Cristo através da fé, mas pela graça. Então Paulo começa essa carta lembrando aos Gálatas a sua autoridade como apóstolo. Então Paulo, ele começa informando a igreja que não foi enviado por homens, ele não foi enviado por homens, mas ele foi diretamente chamado por Jesus Cristo. Então, a mensagem de Paulo, para que fique claro, não era uma invenção humana, mas era uma revelação dada por Deus. Eu vejo muitos teólogos hoje, modernos, que dizem assim: eu não quero nem saber o que Paulo escreveu, eu só leio o que Jesus disse. O que os apóstolos escreveram é machismo, é taxismo, é feminismo e etc, etc. Eu só li o que Jesus disse.
Mas aí nas cartas de Paulo, nós vemos que ele mesmo coloca suas credenciais na mesa. Olha, eu nem queria estar aqui, mas Jesus, por meio de revelação, veio até mim e me deu uma missão. Então essa introdução, irmãos, é muito importante para que os leitores reconhecessem que o que ele estava trazendo era verdade. Paulo está defendendo a pureza do Evangelho contra qualquer distração ou contra qualquer distorção. A grande preocupação de Paulo era que os Gálatas não abandonassem o verdadeiro Evangelho. E muitas das vezes, quando a gente deixa pequenas coisas entrarem, ensinadas no nosso meio, e muitas das vezes a gente não corrige, quando a gente vai ver, o bicho já está grande, o bicho já está alimentado, e a heresia já está colocada à mesa, e já está sendo ensinada como se fosse, de fato, o verdadeiro Evangelho. Então, Paulo, vimos na semana passada que Paulo mostra muita tristeza, porque aqueles crentes que tinham acabado de se converter, eles já estavam sendo rapidamente desviados pela mensagem que deveria salvá-los, pela mensagem que deveria colocá-los firmes na fé. Então, Paulo deixa claro que não há outro evangelho além daquele que ele pregou. Mesmo que o anjo do céu, mesmo que ele mesmo que qualquer outro apóstolo pudesse pregar uma mensagem diferente daquela que ele já tinha anunciado, Paulo vai chamar de uma mensagem maldita, uma mensagem anátema, uma mensagem que não condiz com o que Jesus nos deixou. Dá para ver que Paulo era um camarada sério. Dá para ver que Paulo era um camarada que se preocupava de fato com a sã doutrina. Esse zelo precisa estar em cada um de nós. Nós precisamos guardar o Evangelho e ensinar o Evangelho de forma genuína, sem colocar nada, sem filtro algum, sem usar os nossos achismos. A mensagem já está proclamada. Então, o falso ensino que estava entrando naquela igreja era uma mistura de graça com a lei, era algo atrativo, irmão. Porque a heresia, ela é bem atrativa, ela é bem legal. Tem um pregador que é muito famoso hoje, ele tem muitos seguidores, aí ele já chega na mensagem assim: oi, meus lindões. Ele já chega assim, sorridente, ele é bonitão, ele é mais bonito do que eu. Ô, meu lindão, aí fica todo mundo babando. O irmão só fala asneira, só fala besteira. Está gravado aqui, mas eu não vou nem citar o nome dele para depois não ser processado. Vai que esse vídeo viraliza. De 100% que ele fala, 99% é bobeira, é baboseira. Só que ele fala de forma linda, de forma sedosa. Oi, meus lindões, Deus quer o melhor para você. Deus quer te abençoar. E aí, nós, muitas das vezes, deixamos que esses pregadores, que esses mensageiros, de forma bonitinha, ocupem os nossos cultos, ensinem as suas heresias. Mas ele está falando para Jesus. Mas olha como é que ele fala, tão bonitinho, a voz dele é tão aveludadinha. Paulo, se estivesse aqui hoje, ia rejeitar completamente todas as pregações desse livro. A salvação é apenas pela fé. Não existe pedágio, não existe caminho sem ser a graça de Deus. Paulo deixa claro que o Evangelho de Cristo é suficiente para redimir o homem. Qualquer acréscimo é uma distorção da mensagem central. E qual é a mensagem central? A cruz de Cristo. Então essa carta de Gálatas, aos Gálatas, melhor dizendo, nos desafia a refletir sobre o que estamos aceitando, irmãos, como Evangelho.
vocês, em qualquer igreja que eu passo, eu tenho muita dificuldade com o pregador que só conta história. Uma coisa é você contar uma história ali, dentro da mensagem que você está contando, uma ilustração, etc. Agora, um pregador que não abre a Bíblia e só conta a história, meu irmão, nós precisamos fazer como os bereanos. O que for dito, precisamos abrir a palavra de Deus e ver se é isso mesmo que ele está falando. É de fato o Evangelho? Então, assim como Paulo defendeu o Evangelho, somos chamados a manter essa verdade viva. Irmãos, ser crente é muito mais do que sentar no banco e pegar uma carteira de membro. Cada um de vocês é chamado para manter a palavra de Deus viva, anunciando: vão e façam discípulos. Esse é o nosso chamado, irmão. Fazer discípulos. Como é que nós vamos fazer discípulos? Pregando uma mensagem torta, pregando uma mensagem insuficiente, pregando uma mensagem que falta parte, pregando uma mensagem que muitas das vezes é fábula. Então, o primeiro ponto para a gente começar a entender esses versículos que nós lemos é a revelação sobrenatural do Evangelho. No versículo 11, Paulo faz uma declaração poderosa e direta aos Gálatas. Ele diz assim: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Esse lindão que prega bonito aí, o Evangelho dele não é de origem bíblica, é de origem mundana. Paulo está dizendo aqui que o Evangelho que ele pregou não vem de homens, é baseado no que Jesus ensinou. Então, homem nenhum poderia criar algo dessa forma, porque é revelado por Deus. Paulo já tinha falado acerca do seu chamado, que o seu chamado vinha de Deus, e agora ele está ressaltando que a mensagem que ele prega também vem do próprio Senhor. Isso precisa ficar claro, irmãos. O pregador que você ouve na internet, a mensagem dele corrobora o que a Bíblia diz, ou é uma mensagem de cunho duvidoso? Agora, para a gente saber se de fato os pregadores que nós ouvimos na internet pregam uma palavra verdadeira, irmãos, a gente precisa estudar, a gente precisa frequentar a escola dominical, a gente precisa frequentar os cultos de quarta-feira, a gente precisa de fato estudar mais e ler mais, orar mais também. Então Paulo faz questão de enfatizar que ele não aprendeu o Evangelho por meio de ensino humano. Paulo não foi lá estudar com um coach desse da vida, um Pablo Marçal desse da vida, para aprender a falar. Paulo ele não fez um curso de psicanálise para aprender a mexer com os sentimentos das pessoas. Paulo não foi fazer uma psicologia para entender a psique do homem. Paulo teve um encontro com Cristo. Isso é necessário. Versículo 12: não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Esse é um ponto importante também, irmãos. E isso a gente precisa falar. Paulo está dizendo aqui sobre revelação, Paulo está falando aqui sobre o encontro que ele teve com Cristo. Isso aqui é pessoal, tá, irmãos? Não vá você buscar uma revelação como a que Paulo teve. O grande problema de algumas denominações também é as pessoas verem os textos bíblicos e achar que ela tem que lutar com o anjo, achar que ela tem que lutar de cavalo e encontrar Jesus no meio do caminho. A revelação já está aqui, irmão, a palavra de Deus. Paulo fala que ele não foi discipulado
discipulado por outros apóstolos ou outros mestres antes de começar a pregar. Mas a sua compreensão do Evangelho, ela não vem de livros, ela não vem de tradição, mas foi uma revelação direta de Cristo. Isso que torna, óbvio, uma experiência diferenciada. Mas isso é fundamental, porque mostra que a origem do Evangelho, ela vem de Deus, ela não vem do homem. E a mensagem que Paulo pregava era mesmo praticamente a mesma mensagem que os apóstolos pregavam. É isso que coloca a mensagem de Paulo com as dos outros apóstolos em pé de igualdade. Paulo não recebeu outro Evangelho. Paulo recebeu uma mensagem direta de Cristo, porque Deus ele não se contradiz. Paulo ele não fundou outra igreja. Paulo não fundou outra denominação. Paulo estava simplesmente pregando a mesma mensagem. Então, a revelação direta de Cristo a Paulo, para nós aqui precisa ser um aspecto crucial para a gente entender o apostolado dele, a sua autoridade de fato apostólica. Então, vamos examinar um pouco da vida de Paulo, e ele vai citar isso daqui a pouco. Paulo havia sido um perseguidor, mas após o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, as coisas mudam para Paulo. E aí de cara a gente já vê, de fato, uma conversão genuína. Paulo era um cara que perseguia, que prendia, e dessa vez Paulo muda radicalmente de postura, muda radicalmente de cosmovisão, como costumamos chamar na teologia, porque Paulo recebe direto uma mensagem de Jesus, uma missão, sem depender de fonte nenhuma. E Paulo vai dizer mais à frente sobre isso. A transformação de Paulo é que vai evidenciar de fato o poder do Evangelho revelado, um poder que é capaz de mudar vidas de uma forma radical. Irmãos, o chamado de Paulo, a forma como Paulo muda de postura, é uma mudança radical. Não tem como algo humano mudar, ou moldar uma vida como aconteceu com Paulo. Muitas das vezes nós mudamos de postura, mas a mente que muda é Cristo. A mudança de Paulo aqui, irmãos, não é só uma mudança de religião, mas é uma mudança de mente. Só o Espírito Santo pode trazer. Versículo 12 aqui, como eu disse, cita a palavra revelação. O que é antônimo de revelação? É algo que está oculto. Deus revela para Paulo o mistério da salvação. E qual é esse mistério, irmãos? É pela graça, não é por obras. Por que Paulo perseguia a igreja? Porque Paulo acreditava que quanto mais ele era zeloso, quanto mais ele fazia, quanto mais ele perseguia, mais ele seria justificado. Quanto mais religioso ele era, quanto mais judeu esforçado pela tradição, mais ele chegaria próximo de Deus. Paulo acreditava assim, como muitos ainda acreditam assim. Então, o mistério estava oculto aos olhos de muitos, que o povo judeu ainda está preso a esse mistério, porque eles confiavam na lei, porque eles acreditavam na guarda da lei. E agora, o Evangelho da Graça foi traduzido para ele diretamente por Cristo. Isso distingue qualquer mensagem. Isso distingue qualquer religião. A revelação de Deus no Evangelho é um testemunho de bondade. E Deus nos faz conhecer a sua bondade através do Santo Evangelho. Você pode pesquisar em qualquer religião, qualquer credo, qualquer seita, nenhuma será como o Evangelho. Todas as religiões que você for pesquisar, é necessário você fazer algum rito, é necessário você entregar algo para que a divindade vá até você e te ofereça um favor. O Evangelho não, é totalmente diferente.
é baseada no que Cristo fez. Amém? É assim ou não? Então a conclusão dessa passagem, desses versículos 11 e 12, precisa estar clara na nossa mente. Você precisa refletir sobre a importância de você manter o Evangelho puro e central na sua vida. Qual é o Evangelho que você tem ensinado? E aí nós chegamos ao ponto 2, onde Paulo vai dizer, vai falar sobre a transformação radical do perseguidor. Paulo começa agora, irmãos, no versículo 13, lembrando aquela igreja, os Gálatas, sobre o seu passado antes de conhecer Cristo. Olha o que diz o versículo 13: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Paulo aqui estava falando que aquela igreja conhecia ele como ele era no judaísmo, como ele era amplamente conhecido não só entre os cristãos, mas como os judeus também. Paulo era o perseguidor ferrenho da igreja de Cristo. Era alguém, não era só alguém que de fato perseguia, mas era alguém que se opunha violentamente à fé cristã. É aquele cara que, se você fala assim, você é crente, ele partia para a bancada, ele partia para a briga. Então a antiga vida de Paulo era marcada pelo seu zelo religioso e principalmente pelo seu ódio ao Evangelho. Isso é a prova da sua transformação radical. Foi uma transformação verdadeira. Imagina um cara que está andando na rua, aí ele fala assim: Jesus. Aí ele vai lá, vai brigar com a pessoa, que a pessoa fala com Jesus. Paulo era desse tipo. Paulo era zeloso na linguagem de hoje a gente ia falar que Paulo era extremista. Paulo é um extremista. Hoje tem extrema direita, extrema esquerda, os dois espectros políticos. Quando os de direita vê o esquerda, ele fala que ele é extrema esquerda. Quando os de direita fala que ele é extrema direita. Ele fica nessa guerrinha, é a mesma coisa. Paulo seria considerado um extremista. Paulo era desse tipo. E aí no versículo 14, Paulo fala sobre o seu avanço no judaísmo. Aí ele diz assim: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo não era só um cara estudioso, Paulo não era só um cara linha dura, Paulo era um cara que superava até os seus pares. Ele estava à frente de muitos da sua idade. Isso mostra para a gente que Paulo era um cara duro de fato, porque ele tinha um compromisso extremo com as tradições dos seus antepassados. Então o zelo pelas tradições judaicas era tão intenso que ele estava se destacando dos seus pares. Olhava assim, a juventude assim, ó, aquele ali é diferente. O que esse versículo mostra para a gente? Como Paulo estava imerso na religiosidade judaica. Como Paulo tinha uma vida totalmente devota à causa do judaísmo. E aí, a gente faz a seguinte pergunta: como é que Paulo mudou da água para o vinho? Irmãos, é difícil a pessoa por si só mudar radicalmente de pensamento. Só o Espírito Santo, só a mensagem do Evangelho pode fazer tal transformação. Paulo estava convicto de que as suas atitudes agradavam a Deus. Paulo estava muito imerso à religiosidade. Para você ter uma ideia, muitos morrem como Paulo vivia.
Mas Paulo vai dizer mais à frente, no versículo 15, que não dependia só dele. Deus tinha outros planos para a vida dele. Eu amo assim. Paulo diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando o quê? Me agradou. Paulo está falando aqui que ele era escolhido desde o ventre de sua mãe, que Deus o chamou por sua graça. O texto aqui é claro. Antes de Paulo nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida, um plano que envolvia transformação. Então não era só Paulo dizer assim: ó, eu estou livre do judaísmo. Não, tinha o Espírito Santo, tinha o plano de Deus, tinha a graça de Deus, tinha a eleição soberana de Deus sobre a vida dele. E essa graça soberana de Deus é o que tirou Paulo de uma vida de perseguição e levou a ser um pregador do Evangelho. Estamos aqui por causa de Cristo, irmãos. Eu não tive pai pastor, não tive avô pastor, não nasci no lar evangélico, estou aqui hoje. Por quê? Pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o poder do Evangelho, Paulo continuaria imerso naquela tradição, naquela lei, vivendo aquela vida miserável. Mas Paulo diz no versículo 15, com a sua própria boca, que Deus já tinha separado ele, Deus já tinha escolhido ele para aquele ministério. E aí, o versículo 16 diz assim, ó, finalzinho do 15: quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Aí ele vai dizer assim, ó, não consultei pessoa alguma. Deus revela para Paulo dizendo assim: o seu ministério é para você pregar para os gentios. Já tem muita gente aí falando para o judeu: seu ministério é isso aí, eu te chamei para isso. Essa revelação que Paulo recebeu, irmãos, é uma virada de chave na vida dele. Não apenas para a sua salvação, mas para o seu chamado apostólico. A missão que Deus deu para Paulo era clara: levar o Evangelho aos gentios, aqueles que antes estavam fora do alcance do judaísmo. Porque os próprios apóstolos, os primeiros, estavam cometendo o mesmo erro do povo de Israel. Não, o Evangelho é nosso, o Evangelho é do povo judeu. Gentio? Não está certo não mexe com esse povo não. E aí Paulo diz no versículo 6 ainda que ele não consultou ninguém. O que isso quer dizer para a gente? Ele não foi buscar a aprovação de homem, ele não procurou validação de outros apóstolos. A decisão era clara, porque a origem era divina. O seu chamado, o seu ministério, Paulo confiou unicamente na direção que Deus tinha dado a ele, sem precisar firmar com nenhum líder humano. E aí no versículo 17, Paulo vai contar que ele não foi imediatamente a Jerusalém após sua conversão. É até um tanto interessante, porque só no sermão positivo que a gente vai conseguir estudar isso profundamente. Porque geralmente os pregadores pulam essas partes. Aí Paulo diz assim: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Em vez de Paulo ir lá falar com os papas da época dele, os Fanínios, os Vanderleis da vida, não, Paulo foi direto para a sua missão, o seu foco.
E diz o texto que depois ele volta para Damasco, onde ele tinha encontrado Jesus. Paulo segue um caminho totalmente diferente do esperado. Então a jornada de Paulo, irmãos, ela mostra que Deus estava moldando ele, que Deus estava moldando o seu ministério, era um ministério de forma única. E de certa forma ele não estava recebendo uma influência direta dos apóstolos. Ele estava seguindo aquilo que Deus tinha confiado em seu coração. E aí nós chegamos no ponto 3. A aprovação divina sobre o apóstolo. No versículo 18, Paulo começa a relatar o que aconteceu período depois da sua conversão. Aí ele diz assim, ó, versículo 18: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Depois de 3 anos de Paulo pregar, fundar a igreja, só depois ele diz que foi conhecer Pedro. E aí os irmãos pensam que Paulo foi fazer um intensivão com Pedro, foi fazer uma pós-graduação com ele, ficou meses, não, ficou 15 dias só. Isso mostra, irmãos, isso está deixando claro aqui, que Paulo, quando ele foi conhecer Pedro, ele também não foi buscar validação nenhuma, ele não foi aprender algo, intensivo, nada do tipo, mas o texto mostra que foi um encontro pessoal, com certeza um ponto significativo para a vida dele. Isso demonstra que Paulo ele tinha plena confiança no chamado de Deus, que ele não precisava da validação imediata dos líderes da igreja. E nesse versículo 18 destaca que ele só passou 15 dias com Pedro. É um tempo curto, irmãos. 15 dias apenas. Então, o texto aqui é claro que Paulo ele não foi para ser ensinado com Pedro. A intenção dele ali provavelmente era um encontro de relacionamento, um encontro de companheirismo, mas ele não estava ali para receber um evangelho de segunda mão, um outro evangelho, algo que colocasse ele, você está fazendo errado, você pode melhorar aqui. Não foi um encontro para isso. Mas isso também mostra que Paulo de fato tinha chamado a apostolado. E isso mostra de fato que a autoridade que Paulo recebeu ele vinha de Deus. No versículo 19, Paulo menciona além de Pedro que ele não viu outro apóstolo, mas ele só viu Tiago, irmão de Jesus. O texto diz assim: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Se você leu Atos e algumas outras cartas do Novo Testamento, os irmãos vão ver que Tiago é uma figura respeitada da igreja de Jerusalém. E mesmo assim também, Paulo não fez grandes esforços para encontrar com o povo de Deus. Paulo falou: fui lá, fiquei esses dias com Pedro, não vi nenhum outro apóstolo, só vi Jesus, o irmão só vi Tiago, o irmão do Senhor. E aí a menção a Tiago aqui reforça a predição de Paulo, os principais líderes da igreja, ou seja, Paulo, ele também não é um desses apóstolos modernos que do nada chega a se auto-intitula: agora eu sou apóstolo, agora eu sou patriarca, agora eu sou bispo. Não, Paulo, ele de fato mostra que os outros o respeitavam e que os outros de fato entendiam a sua autoridade apostólica. Então, chegamos ao verso 20, Paulo faz uma declaração bastante enfática. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Paulo já comentou bastante coisa aqui, né?
Até o versículo 20 ele já falou bastante coisa. Paulo sabia que a sua história poderia ser questionada. Então ele vai dizer que tudo que ele está falando é verdade. Isso mostra, irmãos, a seriedade com que ele trata o seu chamado ao ministério. Muitos líderes hoje dizem assim: ó, o que eu estou falando é assim e ponto. Você tem que acreditar. Paulo não. Paulo, olha, estou dizendo, estou escrevendo para vocês e afirmo diante de Deus que eu não estou mentindo, que todas as palavras que eu estou falando são verdades. Paulo, irmãos, ele não tinha intenção de fabricar nenhuma história, porque Paulo estava comprometido com a verdade que Deus fez em sua vida. Quando temos um encontro com Deus de fato, quando compreendemos o Evangelho, não estamos a fim de contar outra mensagem, não estamos a fim de querer colocar algo a mais, basta apenas falar do que é o Evangelho. E aí vemos no versículo 21, onde Paulo vai dizer que nesse curto período que ele foi em Jerusalém, ele foi a algumas regiões da Síria, da Cilícia. Paulo vai dizer que continuou seu ministério longe, colocando o Evangelho de forma clara como centro de todas as coisas. E ele fala também que o foco dele é levar o Evangelho a lugares distantes, já que os primeiros apóstolos estavam focando na região ali de Jerusalém. E essa jornada, irmãos, de Paulo, reflete a missão que Deus tinha dado a ele. Desde o início, de pregar para os que estavam fora do povo de Israel. Aí no versículo 22, Paulo menciona que ele ainda não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia. E, não sei se os irmãos sabem, as igrejas da Judéia, majoritariamente, eram de origem judaica. Apesar que na Judéia possuíam alguns gentios, a maioria dos membros daquelas igrejas eram judeus. Imagine só o burburinho, aquele cara aí que perseguia a gente se converteu, ou melhor, foi convertido por Cristo. Ele está por aí, vai vir passar aí. Isso mostra, irmãos, que Paulo estava fora do circuito daquelas igrejas aí, e não impedia também da aprovação daqueles irmãos. E aí no versículo 23, ele vai dizer que apesar de não ser reconhecido pessoalmente, as igrejas não sabiam da sua conversão. Aí diz assim o texto: aquele que antes os perseguia, agora está pregando a fé que outrora procurava destruir. Posso ouvir o amém? Aleluia. Irmãos, a transformação radical de Paulo foi um testemunho poderoso daquela comunidade. O poder de Deus, o que Deus fez com aquele homem, trouxe encorajamento para aquela comunidade. Vamos voltar àquele tempo. As igrejas ainda não eram como essas igrejas que a gente conhece, não. Eles eram muito perseguidos ainda. O Império Romano estava perseguindo, matando muito. Então, a notícia de que a sua pregação do Evangelho estava convertendo pessoas provava que realmente Deus havia escolhido aquele homem para um propósito maior. Deus faz coisas assim, irmãos, que a gente fica assim, tanta gente para Deus chamar. Deus vai chamar o Paulo. Qual é o critério
ainda vem Paulo dizer que tinha sido escolhido dele, veio da sua mãe, tendo vivido tudo que ele viveu, sendo zeloso ao ponto que ele foi zeloso, perseguindo, prendendo. E aí nós chegamos finalmente ao versículo 24, e o texto vai dizer que eles glorificavam a Deus por minha causa. Paulo dizendo, finalizando o que ele já tinha começado no verso 23. Aquele que antes nos perseguia, agora está prendendo a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, a obra de Paulo, a obra que ele estava fazendo, não trazia glória para ele, mas fazia com que os crentes glorificassem a Deus pela sua transformação. Olha como o texto aqui é claro. Quem que eles estavam glorificando, irmãos? Quem que eles estavam glorificando, irmãos? Quem? A Deus, irmãos. Eles estavam glorificando a Deus. Se isso acontece nos dias de hoje, as pessoas glorificam os homens. Vocês lembram daquelas frases de testemunho que tinha nas igrejas? Ex-paquito, ex-bruxo, ex-fulano de tal. Aí as pessoas traziam essas pessoas para a igreja, contaram seus testemunhos, e a pessoa só falava da vida dela que ela tinha feito antes de se converter. Aí ela contava tudo: eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu matava, eu fazia bruxaria, e etc. Aí quando chegava na conversão dela, ela contava a conversão dela, e agora, você fez o quê? Estou aqui contando a minha história. E só. Ela não produzia nada depois da conversão. Naquele tempo, Paulo ele não ficava falando só de passado, do que ele fez. Paulo começou a plantar igrejas. Paulo começou a fazer de fato que o Evangelho fosse conhecido, e as pessoas glorificavam a Deus, não glorificavam a ele. Então, a verdadeira marca de um ministério aprovado por Deus é quando as pessoas louvam a Deus e não louvam ao homem. Então não era a cara de Paulo que estava aparecendo, irmãos, era a cara de Deus. Desculpe se é que Deus tem cara, desculpe o termo, mas o que aparecia era o Evangelho, era a marca que o Evangelho estava trazendo, era o crescimento do reino de Deus, e as pessoas glorificavam a Deus. Que bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas através desse homem. E muitas das vezes temos a mania de glorificar pessoas. Então, irmãos, eu quero agradecer a todos pela atenção, pela disposição de estar aqui estudando a palavra de Deus juntos. É uma alegria ver o interesse pela verdade do Evangelho, pela disposição de aprender mais sobre as Escrituras. Esse estudo de hoje mostrou como Deus transforma e usa aqueles que Ele chama. Que possamos sempre, irmão, buscar e viver a luz dessa transformação. Então, cada um de nós temos potencial para fazer muito, igual o Paulo fez. Que esse exemplo de Paulo, a sua obediência, o seu compromisso com a verdade, inspire cada um de nós. O Evangelho que recebemos, irmãos, não é obra de homens, mas é uma revelação de Deus, através da sua palavra. Somos chamados a viver e pregar essa verdade com coragem e fidelidade. Então eu convido todos a refletir sobre como podemos aplicar essas verdades nas nossas vidas diárias. Sem esse negócio: oi meu lindão, oi meu bonitão. Que Deus continue a nos abençoar e nos preparar para os próximos capítulos dessa série em Gálatas, que eu coloquei, titulei de liberdade sem fim. Ouçam o que a palavra de Deus diz. Leia o que a palavra de Deus diz.
Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos pregadores, cuidado com os vídeos curtos que vocês recebem no WhatsApp. Às vezes parece muito legal, às vezes parece bem esclarecedor, mas quando você vai pegar a mensagem na íntegra, não é nada daquilo que o Evangelho ensina. Então, irmãos, nós, como batistas que somos, historicamente, nós somos conhecidos como uma denominação da Bíblia, daqueles que levam o estudo da palavra de Deus a sério. Por que será que isso se perdeu ao longo dos anos? Porque muitos de nós estamos copiando aquilo que não deveríamos copiar. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar ao Evangelho, para que possamos de fato ser uma igreja viva, ser uma igreja presente, não presente apenas por estar presente, mas presente de fato, pregando o Evangelho. Amém? Vamos colocar de pé, vamos dar a nossa querida Wilson.